o storytelling para alavancar, para criar uma conexão do negócio ou do produto que a gente tem com o nosso cliente. Então, a minha ideia é trazer alguns insights para que vocês possam pensar em usar alguns gatilhos, algumas dicas dentro do negócio de vocês. Se vocês quiserem me interromper ao longo eu não sei como que é a dinâmica, mas não me incomodo se alguém tiver alguma dúvida ao longo da apresentação, ou se vocês quiserem deixar para o final, tá bom? Bom, antes de começar, eu queria brevemente contar a minha história, brevemente mesmo. Eu sou jornalista de formação e sempre trabalhei com comunicação corporativa. Eu sempre desenvolvi conteúdo para empresas. Então, já trabalhei para empresas como a Petrobras, a Ipiranga, Icatu Hartford. Já trabalhei para empresas na área de moda, na área de saúde, na área do varejo, sempre produzindo conteúdo estratégico, né? Conteúdo de comunicação dessas empresas com o seu público. Há mais ou menos 2, 3 anos eu tenho o meu próprio negócio, que é a Essência Comunicação, onde a gente faz esse trabalho de desenvolvimento de conteúdo estratégico para as empresas. E hoje eu me posiciono bastante no trabalho de criação de página corporativa no LinkedIn. O LinkedIn se tornou uma plataforma extremamente focada em negócios, onde você pode se posicionar tanto quanto empresa, pessoa jurídica, ou como pessoa física, quando você é a sua marca pessoal. Então, o LinkedIn hoje abre um território imenso para que se faça negócios ali dentro. E hoje eu trabalho desenvolvendo conteúdo e estratégia de comunicação e marketing dentro do LinkedIn. Então, se vocês precisarem de assessoria nesse sentido, a gente pode conversar, tá bom? Bom, eu sou mãe também do João Pedro e do Guilherme, são os meus melhores projetos até hoje, e faço o que gosto e posso assim, dizer com muita convicção e muita alegria que eu trabalho numa coisa que me dá muito ânimo, né? Muito prazer, que é poder ajudar as empresas e as pessoas a impactarem seus públicos-alvo com seu conteúdo. Bom, quando a gente começa a contar uma história, a gente sempre traz essa ideia do era uma vez, né? A gente começa com era uma vez para puxar, para começar a fazer essa conexão com quem está ali para te escutar. Quando a gente pensa em contar histórias para um público específico, para alguém que pode consumir o seu produto ou seu serviço, a gente precisa entender esse perfil e como que essa história que a gente vai contar, ela vai atingir esse público. O perfil do consumidor mudou muito, a gente sabe que as coisas estão mudando rapidamente, e a gente sabe que o perfil do consumidor é diferente. A gente, enquanto consumidor, também muda, né? A forma de consumir. A gente hoje não consome um produto pelo produto, a gente consome um estilo de vida, a gente consome um ideal, a gente consome alguma coisa que represente aquilo que a gente é. E as empresas estão cada vez mais focadas nesse perfil e entendendo como que elas podem entregar os seus produtos ou os seus serviços para pessoas que fidelizem, né? Que cada vez mais queiram consumir aquela marca, justamente porque há um link, há uma conexão entre a missão, o propósito da marca com aquilo que você, enquanto consumidor, quer para você, você quer ter na sua vida, quer consumir em termos de produto. E aí, por que a gente fala em contar histórias, né? As histórias estão presentes na vida do homem desde sempre, né? Lá atrás, a gente perpetuava grandes fatos, né? A partir da contação de histórias. A gente sabe que muitas coisas se perpetuaram porque foram contadas. E isso gera toda uma sensação, primeiro, de coletividade, né? Você poder sentar com outras
outras pessoas, você poder propagar a sua história, você poder eternizar aquilo que você quer falar, aquilo que você quer contar para um coletivo. Você saber que você vai eternizar aquele fato para um monte de gente, né? Então essa coletividade nos une, né? Enquanto seres humanos, né? Precisamos desse coletivo. Então as histórias trazem essa primeira percepção da coletividade, né? E aí, como eu disse, a perpetuação de um fato, porque você começa a contar, você vai contar uma história interessante e isso vai sendo propagado, né? As pessoas vão perpetuando aquele fato. Uma possibilidade de um entretenimento multissensorial. Quando eu falo em entretenimento multissensorial, eu falo de a gente, no minuto que escuta a história, a gente pode imaginar, né? Então, a gente vai ouvindo aquela história, se é uma história tensa, a gente fica, né? O corpo, às vezes, trava, né? A gente dá uma tensão. Se é uma história leve, descontraída, a gente ri, a gente se diverte, a gente chora. Então, a gente pode até imaginar aromas, a gente pode buscar isso na memória. Então, esse fator multissensorial também cria uma conexão muito grande, aquilo também marca a história dentro da gente, quando é uma história realmente que promove esses sentidos, né? A gente poder trabalhar com os sentidos. E, claro, compartilhar o conhecimento. Então, quando você conta uma história e você traz algo interessante, você compartilha e você mostra, no caso do negócio, né, quando a gente fala de negócio, quando você conta a história da sua empresa, quando você traz o storytelling dentro de uma ação para você falar da sua empresa ou do seu negócio, você acaba mostrando autoridade, você acaba trazendo a percepção de que o seu negócio tem valor, que ele pode ajudar o público, que ele pode atender a demanda do público-alvo. E aí, eu vou voltar um pouquinho, eu sei que poucas pessoas aqui vão ter essa memória. Porque quando a gente fala de história, a gente precisa ter essa percepção de como usar essa técnica para trazer para o nosso negócio. Então, o ET é um ícone, né? A gente não esquece nunca, uma história que vai ser eternizada, porque teve uma narrativa muito bem traçada e muito bem contada. A jornada de um extraterrestre que cai aqui na Terra e se envolve em várias aventuras com crianças até que ele consegue voltar para o seu planeta. E a gente não esquece porque dentro da narrativa do ET foi usado todas as técnicas possíveis, todas as técnicas importantes que montam um bom storytelling. Então, a gente fica com essa memória, mesmo que a gente mostre para as novas gerações, a gente traz o filme para as novas gerações, eles adoram, porque realmente tem uma narrativa muito bem desenvolvida e é inesquecível. E embaixo a gente tem uma lembrança, e eu acredito que as meninas que estão por aqui, os meninos também, com certeza, cada um com o seu pensamento, mas a propaganda do primeiro sutiã, né? Isso foi na década de 80, onde esse comercial ele criou uma comoção na época, porque ele falava com várias ideias, né? Ele trocava várias ideias com o público, mas ele se conectava principalmente a esse público específico que eram as meninas, né? As meninas moças daquela época que estavam se transformando, que estavam se tornando mulheres e que tinham o dilema do primeiro sutiã. Então, ela ganhava o sutiã da mãe, a gente
só vou falar rapidinho, né, para quem não lembra ou para quem não conhece, mas ela estava na escola e na escola, depois da educação física, ela vai para o vestiário com as amigas e todas as meninas vão trocando de roupa depois do banho e vão colocando seus sutiãs e só ela não tinha o sutiã, ela olhava para o corpo e via que ela ainda não tinha o sutiã. E quando ela chega em casa, a mãe colocou na cama dela, em cima da cama dela, uma caixinha. Quando ela abre, ela tem lá exatamente essa cena que a gente está vendo aqui na tela, né? O momento em que ela fica extasiada com o presente, corre para vestir o sutiã, ela veste o sutiã, se admira, se olha no espelho, e aí ela vai para a rua, e aí é quando tem o fechamento da história, quando ela passa de camiseta, né? E o rapaz olha para ela com aquele olhar, né, de quem está admirando algo belo, e ela bota a pasta aqui na frente e se esconde. Por que eu trouxe essa narrativa? Porque esse comercial é um comercial que também traz a técnica do storytelling muito bem desenhada, e por isso se eternizou, e por isso é lembrado até hoje por muitas pessoas que na época, né, puderam assistir. Mas principalmente porque esse comercial, ele faz exatamente o objetivo que o storytelling usa, né? Que o storytelling tem, que é criar conexão, criar um vínculo com o público. As meninas da época certamente ganharam seus sutiãs, seus primeiros sutiãs, por conta desse comercial, né? E aí eu posso até dar um testemunho pessoal, porque eu me lembro exatamente de pedir à minha mãe para comprar para mim exatamente o que eu via na televisão, porque aquilo me representava. Eu tinha a mesma idade dela, eu me via naquela personagem, né? E assim como eu, as minhas amigas e um monte de meninas na época se viam representadas naquela personagem e com certeza foram vendidos muitos sutiãs para meninas na época, porque a empresa conseguiu atingir o coração, fazer uma troca sentimental com esse público, porque houve essa identificação. Então, a ideia do storytelling, que já não é uma novidade, a gente tem gente de marketing aqui no grupo e eu sei que elas vão poder me ajudar e confirmar, mas o storytelling, ele é uma técnica antiga no marketing, né? Isso já é uma coisa muito usada. Por que o storytelling hoje está tão no foco? Porque a gente mudou o perfil, né? O consumidor mudou, como eu disse antes, e são muitas empresas. Hoje a gente tem muitas marcas, hoje a gente tem uma disputa absurda de atenção por tudo. A gente tem rede social, a gente tem vários veículos e pessoas e produtos entregando o tempo todo. Então, o storytelling vem para diferenciar as marcas. Quem consegue fazer uma boa estratégia de comunicação dentro do storytelling e cria essa conexão e se vincula com o seu público, fatalmente sai na frente de marcas que não pensam nessa estratégia para usar. Então, o storytelling hoje é visto com muito mais atenção e muito mais propriedade, justamente para que possa fazer essa diferenciação entre as marcas, né? Como que as marcas vão se conectar com o seu público. E aí, o Herbert Simon tem um livro incrível chamado Economia da Atenção, e ele fala exatamente sobre isso, né? E que hoje a gente vive essa era da economia da atenção, porque a gente tem um excesso de informação, né? A gente tem rede social, para onde a gente olha, podcast, enfim, a gente é bombardeado o tempo todo com informações, e esse excesso de informação gera uma pobreza de atenção. Por quê? Porque a gente não fica focado em uma só marca. A gente tem muita marca trazendo conteúdo o tempo todo e essa velocidade traz essa pobreza de atenção. A gente presta atenção em uma, a gente presta atenção em outro anúncio e vai passando. O próprio movimento que a gente faz na tela do celular é esse, né? É rápido, é uma coisa que é bem
bem dinâmica, então a gente não tem uma atenção fixada em alguma coisa, a gente tem essa pobreza de atenção. E para que a gente possa reverter esse quadro, então ele traz essa ideia de criar algo eficiente, criar algo diferente, que possa ajudar as marcas a manter a atenção do público, e aí, de novo, né, o papel do storytelling. Aqui, eu vou ilustrar para vocês dois cases, né, de empresas que usaram o storytelling, mas que não tiveram muito sucesso. O que aconteceu aqui? A Do Bem é uma marca de sucos e há alguns anos ela entrou no mercado e foi muito bacana a recepção, porque ela trazia a ideia de sucos praticamente da fruta dentro da caixinha. Ela criou um storytelling onde ela dizia que numa fazenda no interior de São Paulo, o senhor Francisco era a pessoa que cultivava e que colhia essas frutas. As frutas saíam das mãos do senhor Francisco direto para serem espremidas e colocadas dentro da caixinha da Sucos do Bem. Isso gerou um link muito grande, principalmente com mães de crianças pequenas, porque a Do Bem entrou muito forte para pegar esse mercado de crianças que levavam o suco para a escola. Então, isso gerou essa conexão muito forte com as mães. A Sucos do Bem era muito bem recebida nesse nicho, mas houve uma descoberta de que não havia um senhor Francisco, né? Na verdade, havia uma fazenda onde as frutas eram recolhidas e levadas para serem processadas em empresas que outras marcas também faziam isso. Então, isso deu um problema muito grande para a Do Bem, isso foi parar no CONAR, elas precisaram responder por um processo, tiraram o produto das prateleiras por um tempo, precisaram dar um tempo na marca, né, baixar a poeira, e aí retomaram. Claro que elas se retrataram e explicaram tudo, mas retomaram recentemente com com um novo direcionamento, com uma coisa mais real. Então, o que aconteceu aqui? O storytelling ele foi usado, mas ele foi exagerado. Então, a gente precisa também ter o cuidado de quando trazer a história, quando a gente traz a história da marca, a gente contar o que realmente criou a marca. Todo mundo começa do zero, todo mundo tem uma história para contar. Então, a gente precisa trazer e entregar essa história de uma maneira mais verdadeira e mais real, né? A gente não precisa exagerar para poder chamar a atenção do público. A Dileto seguiu um caminho muito semelhante quando se apresentou no mercado brasileiro, trazendo a história do Nono Vitório, quando ele criou o sorvete Dileto, onde ele deixou um suco, brincando com os netos, ele deixou um copo de suco do lado de fora, lá na Itália, fazia um frio muito grande, esqueceu o copo. Quando eles voltaram para buscar o copo estava congelado, as crianças experimentaram, o sorvete aquilo ficou muito gostoso, ele começou, então, a entender que ele tinha que usar bons produtos para produzir esse sorvete diferenciado. O que aconteceu aqui? Até aí a história é bacana e cria uma conexão amorosa, né, do vô com as crianças. Mas a Dileto trouxe uma percepção e uma história de que eles buscavam frutas em lugares especiais na África, à beira de vulcões, eles iam buscar o pistache perto de vulcões na Itália, e aí aquilo também ficou muito... Aquilo soou como alguma coisa que não estava certa, e aí a Dileto também precisou responder um processo no CONAR, e aí eles trouxeram realmente a abertura de que não existia o Nono Vitório, não existia, não era exatamente aquela história, mas que eles criaram esse storytelling para poder gerar essa conexão com o público. A Dileto também precisou se retirar por um tempo para depois retomar com um novo formato, uma nova maneira de apresentar o seu produto. Então, eu trouxe esses dois cases para vocês entenderem que a técnica
ela dá muito resultado quando ela é bem aplicada. Mas a gente não precisa exagerar, a gente não precisa inventar histórias, né? A gente pode trabalhar com a verdade, porque quem tem uma empresa tem uma história de luta, tem uma história de construção, tem uma história para contar. E isso é que é o mais importante quando a gente traz isso dentro da técnica do storytelling. O que a gente precisa basicamente para trabalhar o storytelling no negócio? A gente precisa ter um personagem, a gente precisa ter um problema para resolver, e geralmente esse problema é a dor do cliente, a demanda do cliente, e a forma como a gente vai alcançar o objetivo, ou seja, a maneira como a gente vai resolver o problema desse cliente. É aí que entra a conexão que você cria com o seu público-alvo. Pessoal que trabalha com seguros, por exemplo, né? Como que você vende um seguro para um cliente? Simplesmente você apresenta o seu produto e diz por que é importante? Por que não entrar com uma história, criar na imaginação do seu cliente uma situação em que ele imagine a família dele ou ele em um certo perigo e aí, naturalmente, ele vai entender que o seu negócio, o seu produto é importante para ele. Essa é a conexão que a gente busca com o storytelling. Criar na imaginação do cliente uma situação em que ele vê possibilidades, em que ele enxerga que é possível de acontecer, e aí você pode, então, apresentar o seu produto como algo que resolve aquela questão. Eu acho que tem corretor aqui, né? Não sei se a gente tem corretor de imóveis, mas como que você apresenta um apartamento? Como que você vende? Imagina que você vai vender uma cobertura caríssima e você leva o seu cliente, né? Você simplesmente abre a porta e diz que essa cobertura é incrível e maravilhosa e pode ser sua, ou você entra na cobertura e você mostra possibilidades, né? Você mostra uma área de piscina e aí você mostra para o seu cliente a possibilidade dele estar ali com os amigos, dele estar ali com os filhos, dele reunir pessoas que ele ama, como que seria interessante, como que seria tão bacana fazer uma festa naquele espaço maravilhoso, com aquela vista linda, quantas reuniões, quantas memórias ele pode criar naquele apartamento sensacional. Então, quando você traz essa ideia para a mente do seu cliente, você vai fazendo essa conexão sentimental, você vai se linkando ao cliente e vai abrindo possibilidades de vender o seu negócio. É o seu negócio que vai resolver aquela demanda que ele está buscando. Então, o storytelling ele entra para fazer esse trabalho. O storytelling ele é possível de ser usado em qualquer segmento. A gente só precisa estruturar a trilha, a gente só precisa desenhar a estratégia correta e ele é muito efetivo quando ele é usado de maneira correta. E aí, eu tenho 3 minutos. Ou já estourei meu tempo? Eu tenho 3 minutos ou já estourei meu tempo? Não, não estourou não, não estourou não. Ainda não. Tá no limbo. Tá no caminho, então, tá no caminho. Então, eu vou mostrar esse vídeo para vocês rapidamente, onde a técnica foi muito bem usada. Foi o filme que a Volkswagen lançou quando anunciou que a Kombi ia sair de linha, né? Não se fabricam mais Kombis, mas eles fizeram essa homenagem e gerou uma comoção muito grande. O vídeo é muito bacana. Prestem atenção como a técnica é usada e como isso marca muito na memória.
É incrível, né? É muito legal a gente olhar esse vídeo e impossível a gente não se emocionar, a gente não lembrar de alguma memória com a Kombi. Poxa, todo mundo tem uma história com a Kombi, né? Todo mundo tem alguma coisa para lembrar da Kombi, né? Então, isso fica eternizado. A gente vai criar esse vínculo, né? A gente se despede da Kombi de uma maneira amorosa e deixa essa marca eternizada. Então, o objetivo do storytelling nos negócios é exatamente esse. Quando o seu cliente lembrar do seu produto, ele aciona imediatamente algo emocional, alguma coisa dentro dele linkou o seu produto com o que ele precisa, com o que ele quer naquele momento, e ele vai adquirir o seu produto ou o seu serviço, porque você, então, soube mexer com esse vínculo, né? E fez ele entender de uma forma diferenciada a necessidade de ter o seu produto ou de poder usar o seu serviço. Para isso que a gente usa o storytelling nos negócios, né? A gente tem todo um processo, toda uma técnica que a gente desenvolve uma estratégia bem focada e que dá muito certo. E é isso, pessoal. Eu tenho um tempo, essa palestra ela é bem maior, eu tive que dar uma enxugada, claro, porque a gente tem um tempo, mas eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido um pouco da técnica. Eu me coloco super à disposição, esses são os meus contatos. Me sigam lá no Instagram, Essência Comunicação, lá tem muito mais material sobre storytelling, sobre conteúdo digital, a gente divide bastante. E no LinkedIn também, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Obrigada mais uma vez, foi ótimo poder estar aqui. Nós é que agradecemos, Isabel.